Oi, eu sou a Geise e no vídeo de hoje vamos colorir esta página com algumas técnicas de como colorir sem manchar ou marcar. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma pintura homogênea que fique sem marcação usando as canetas Touch. Aqui eu colori esse pedacinho, mas eu já vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então, vamos lá. A primeira dica para colorir sem manchar é não tirar a ponta do papel enquanto você estiver colorindo. Você segue fazendo os risquinhos sempre na mesma direção, um bem juntinho com o outro, ó. Você praticamente passa um em cima do outro. Gente, aqui levei um susto porque eu tinha esquecido de pôr o protetor atrás. Mas voltando, ó. Quando você começa no mesmo lugar e a tinta tá seca, ele já fica marcadinho, perceberam ali? Então, eu voltei no começo e repassei em toda ela e bem ali em cima onde tinha ficado a marca, eu repassei mais vezes, que é pra tinta ficar molhadinha novamente e aí essa marca não vai aparecer depois. E continuei com os movimentos de vai e vem bem juntinhos. Se nessa hora eu faço o movimento de vai e vem separado, ele também vai ficar marcado, tem que ser bem juntinhos, ó. Aqui agora eu vou continuar fazendo juntinho e vou fazer separado para vocês verem a diferença. Olha como ele já fica marcado. Então, eu volto ali em cima e vou repassando com calma os movimentos um em cima do outro, ó. Aí ele não mancha nadinha, gente. Então, é só ir fazendo esse processo, tem que ter um pouquinho de calma, mas o processo é assim mesmo, por isso que é tão terapêutico, né? Porque você se concentra ali numa ação e fica repetindo ela. Aqui eu fiz algumas marcações com o lápis, riscos bem de levinho, assim, que é só pra marcar onde seriam os veios da madeira. Nesse desenho eu quis fazer algo mais suave, não uma madeira tão marcante como no desenho anterior. Mas se você quiser aprender como fazer uma textura de madeira bem realista, tem lá no vídeo anterior, é só voltar lá nos vídeos do canal que você vai encontrar. Então aqui eu já vim com esse segundo tom, que ele é um pouco mais escuro que a base ali, e vim fazendo as sombras. Eu repasso ali todo ao redor onde tem os risquinhos e vou acrescentando a sombra aos poucos. Eu nunca chego com uma cor já escurona logo de cara, porque o escuro depois não tem como clarear. E o clarinho, se a gente achou que fica muito claro, a gente vai escurecendo. Com o mesmo tom, eu repassei ali algumas marcações que eu fiz com o lápis na madeira para dar mais profundidade. Fui repassando ali os risquinhos. São riscos aleatórios, tá, gente? É só pra ficar meio riscadinho pra parecer mais madeira mesmo. E depois eu já vim com um tom mais intenso pra dar uma intensificada na sombra. E fui intercalando entre eles. Quando eu passava o tom escuro, aí depois eu vinha com esse mais claro pra dar uma esfumadinha, pra ele não ficar tão marcado. Aí ele vai fazendo tipo esse degradê em cima, tá vendo? Quando eu passava o 107, esse é o 107, ele fica mais escurinho, tá vendo? Aí depois eu venho com o 101 em cima pra esfumar ele. Sempre depois que eu passo uma cor escura para fazer a sombra, eu venho com a cor da base nas bordas para esfumar esse escuro, para não deixar ele assim com aquela marquinha, né? Mas se você gosta do aspecto mais marcado, não precisa fazer esse passo. Eu faço porque é da minha preferência que fique tudo mais assim esfumadinho, tudo mais misturadinho. Mas se não for da sua preferência, faça só aquele riscadinho ao redor nas bordinhas que também fica bem legal. Aqui para fazer a luz que eu desenhei em cima ali da cama, eu usei um lápis de cor, porque eu tava sem lápis de escrever nesse momento. Mas aí, como eu fiz ele bem fraquinho, eu consegui apagar ele tranquilamente com uma borracha normal. E aí, refiz pra ficar mais bonitinho. Como eu não tinha muita noção, né, é a primeira vez que eu tava fazendo essa luzinha, eu fui fazendo bem devagarinho, bem de leve, que se eu errasse, daria pra apagar tranquilamente. Como eu ainda não tinha muita certeza da cor que eu ia usar lá em cima, eu fui testando aqui embaixo as cores pra ver se ia dar certo, pra depois eu fazer lá em cima. Eu fui testando aqui embaixo a combinação. Eu sou assim, gente, eu testo tudo na hora. Não... Se der errado, deu, a gente arruma junto. Inclusive, depois nesse vídeo tem uma cagadinha básica que a gente também vai consertar juntos. Em todos os vídeos eu acho que tem, né? Em todos os vídeos aqui do canal tem uma cagadinha. Que aí a gente foi arrumando juntos, né? Mas aqui eu mostro a verdade. Tem o pessoal que faz aí, corta, põe só a parte boa. Aqui eu mostro os bastidores também. Então aqui novamente, pessoal, depois de usar a cor escura, eu venho com a cor clarinha
e esfumando as bordas, ó, e vou clareando cada vez mais. Aqui com esse amarelo bem clarinho, eu fiz ao redor já das luzes para demarcar onde estariam as luzes, né? Eu fiz o esboço embaixo com lápis de cor, aí na folha não dá pra ver muito bem, mas tá tudo riscadinho embaixo. E aí depois vim com a cor escura e esfumei de novo com o amarelo, ó. Aí é o amarelo bem clarinho em cima desse amarelo mais escuro. Aí ele vai esfumando para ele ir mesclando. Essas canetas Touch, elas não mesclam tão bem quanto as outras, que são profissionais. Então, a gente tem que fazer esse processo de passar a cor clara em cima das bordas escuras para elas irem mesclando. Às vezes, a gente tem que reforçar um pouquinho mais em cima do papel. Se a caneta tá com bastante tinta, se ela tá bem umidazinha, bem molhadinha, não tem tanta dificuldade, porque enquanto a tinta ainda tá úmida, a gente consegue misturar tranquilo. Só que quando são áreas assim maiores, tem que ser bem rapidinho, tá, pessoal? Para ele não dá tempo de secar, para deixar a folha bem úmida, a gente conseguir mesclando. Aqui a minha caneta já tava falhando, ó. Pode ver como daí já começou a ficar marcado. Quando a caneta tá falhando, a pintura também acaba ficando marcada, porque não tem aquela quantidade de tinta para ir expandindo e diluindo, ó. Ficou bem marcadinho. Mas depois vocês também vão ver como resolver isso com o lápis de cor. Aí eu tentei repassar um pouco mais a caneta para ele dar uma diluidinha e não ficar tão manchado. Usei a caneta mais clara também ali em cima para fazer essa transição e dar uma diluída, né? Tentar não marcar tanto. Mas conforme foi secando, foi tudo ali dando uma homogeneizada. Aí eu vim só com uma caneta nanquim, essa é da Compactor, se não me engano, para fazer ali o reforço do desenho, que o lápis já não tava mais aparecendo quase. Então eu repassei ali com a caneta para fazer as luzes, né? E também aproveitei para pintar a bordinha da cama. Falando em luz, eu percebi que essa parte de baixo da cama, ela não estaria tão iluminada, porque o abajur ia pegar mais ali na parte do colchão mesmo e da mesinha, né? Então aqui teria que estar mais escuro. Aí eu dei uma escurecida com o marrom. E quando começou a secar tudo, eu comecei a achar tudo muito amarelo e sem muita sombra, né? Começou a ficar tudo mais ou menos na mesma cor. Então eu vim com uma caneta mais escura, mais marronzinha, reforçando essas sombras para dar mais contraste. Quando chegar a luz ali do abajur, quando eu fizer a luz do abajur, ele vai parecer mais contrastante, vai parecer mais que tá batendo a luz do abajur mesmo e que não que tá tudo amarelo no desenho, né? Aí eu fiz esse contraste ali nas partes onde eu imagino que não pegaria a luz do abajur. Essa mancha ali na lateral do desenho foi eu tentando encher o marcador com álcool e acabou manchando tudo. Aí eu resolvi também prender aqui a folha, porque eu sempre esqueço de pôr atrás o protetor ou ele sai do lugar. E eu já tava irritada, porque quando não é eu esquecendo de pôr o protetor atrás e manchando a página de trás, é acontecendo alguma coisa tipo isso, que explodiu a caneta da minha mão e borrou ali embaixo. Então eu prendi com esses grampinhos pra ficar ali mais firme também, já pra diminuir um risco, né? E aí eu comecei aqui a preencher com tons de roxo. Eu não tinha muita certeza que cor que eu ia fazer esse desenho, mas fui seguindo a intuição e passando algumas cores que eu fui achando que iam ficar bonitas. Aqui pra essa mesinha eu utilizei mais ou menos a mesma tonalidade da cama pra não fugir muito, né, pessoal? Eu sempre procuro usar mais ou menos a mesma paleta de cores, assim, no desenho, pra não ficar tão coloridão, muito assim, carnavalesco, uma coisa de cada cor. Porque eu prefiro, tá? É a minha preferência, mas se você gosta de fazer colorido, né, fica a teu critério. Eu tento usar sempre assim. Se eu usei marrom em um elemento, eu tenho que usar o marrom pelo menos em outro elemento, pra trazer o equilíbrio pro desenho. Vocês vão ver aí que eu usei o roxinho na mesinha, depois eu utilizei o roxo em outras partes, pra dar o equilíbrio, né? Pra não ficar só um lugar com aquela cor e não combinar nada com nada. Então eu passei ali o marrom mais escuro primeiro e depois eu vim com esse marrom mais claro, que ele é mais amarelado, esfumando onde eu passei o marrom escuro, ó. Como eu passo por cima ali várias vezes até ele ir esfumando. Gente, essa caneta Touch, ela é mais difícil, como eu expliquei, de fazer essa misturinha, de fazer essa transição. Então, às vezes, a gente tem que repassar várias vezes em cima dela para daí sim
ela transicionar melhor. Ó, aqui de novo o escuro, aí eu venho com o claro. Primeiro eu preenchi ali essa parte de cima e depois eu vim esfumando novamente nas bordas para as cores irem se misturando. E aí eu repasso várias vezes quando eu quero também aumentar o tom, deixar ele um pouco mais escurinho. Aqui eu já passei um tom intermediário, ó. Como eu achei que ele não ia transicionar tranquilamente, ia ter que passar várias vezes e às vezes acaba rasgando a folha. Eu tô achando essa folha desse Bobbie Goods muito fina, né? Ela é 120 gramas. Eu gosto mais de pintar na folha 180 gramas, como eu faço essas transições, acaba esfarelando muito nessa folha aqui de 120 gramas. E como eu gosto de trabalhar bastante camadas, né, pessoal, na de 180, eu consigo fazer isso tranquilamente. Então ali, ó, onde eu acho que tá muito escuro, que tá muito marcado, eu vou repassando o mais claro em cima e vou transicionando. Ele fica um pouco estranho no começo, porque esses marcadores, eles ficam uma cor mais escura logo que você pinta. E conforme ele vai secando, ele vai clareando e as cores vão se misturando. Aqui é um sinal bem claro ali em cima da mesa que tava tudo parecendo meio estranho. E depois que ele seca, ele mostra a transição que ficou bem suave. Olha como ele já dá um volume diferente. Quando ele seca, fica bem mais bonito, né? Quando ele tá secando, ele fica, parece que vai dar tudo errado. Pode ser aí que vocês se perdem um pouco, pessoal. Porque vocês ficam achando que vai dar errado e não espera secar. E depois que seca, ele fica bom. A gravação tinha parado e eu não tinha percebido. Então eu pintei aqui a parede. Tô mostrando pra vocês as cores que eu utilizei pra fazer essa transição. Do cinza pro roxinho e pro amarelo. Foi essas cores que eu usei. Primeiro eu pintei o amarelo, depois transicionei pro roxinho e depois pro cinza. Para as janelas eu também fiz o degradê do marrom, transicionando para um amarelinho, que eu já expliquei como vocês fazem para essa transição ficar suave, né? Passa o escuro e depois vai esfumando com o claro em cima do escuro, que quando ele seca, ele fica aquela transição bem bonitinha, para dar esse efeito de iluminação. Por isso que eu pintei ali a parede meio amarelinha. Tudo que reflete a luz ali eu deixei meio amarelinha. Aqui, pessoal, que foi a cagada, né? Eu queria fazer um efeito de luz no céu, mas eu comecei pelo tom escuro. E aí foi que eu fiz a cagada. Não sei porque eu insisto, sempre que eu começo pela cor escura, dá merda. Aí não deixei o espaço suficiente para fazer o efeito de luz nas bolinhas. E aí ficou assim, meio cagado. Mas calma que aqui do lado, na outra janelinha, eu vou fazer com calma, explicando pra vocês o jeito certo. Aí eu dei uma acelerada e uma cortada, porque o jeito errado não ia adiantar eu explicar pra vocês, né? Então aqui na lateral eu já fui fazendo do jeito certo, começando pelo claro. Quase cortei ali no vídeo, mas dá pra ver, ó. Fiz as bolinhas de um azul claro, já delimitando o espaço, né, das estrelas. Com a caneta zero, eu esfumei a bordinha desse azul, porque como eu não tinha um azulzinho bem translúcido, eu fui esfumando ali com a caneta zero pra ele ficar mais clarinho, tipo, ir sumindo ali, sabe? Mas caso você não tiver a caneta zero, você pode usar um tom de azul bem clarinho, como esse que eu utilizei. Aí ele tá parecendo que é um azul mais escuro, mas não, pessoal, é o mesmo tom. É que a primeira passada se diluiu ali com a caneta zero e já tá seca, então por isso ele parece mais claro. Então eu dei uma reforçadinha ali pra bordinha ficar bem úmida, porque agora eu vou vir com o tom mais escuro do azul e eu preciso que essas cores transicionem muito bem. Então eu deixei bastante de azul ali, passei o azul claro várias vezes pra encher o papel de tinta e ele ficar umidozinho pra ficar mais fácil de diluir. Depois que eu passei o escuro, eu vim com o mesmo tom clarinho, o 183, e vim esfumando ali em cima desse azul escuro, ó, e puxando ele mais pra frente. Então eu faço movimentos circulares pra ele ir diluindo e trazendo pra frente, pra tinta vir mais pra frente. Pra frente não, né? Pra dentro da bolinha. Então ele vai fazendo esse degradezinho. E aí agora sim, com o azul escuro, eu vim preenchendo esses espaços. Não sei porque eu não testei antes, né, pessoal? Olha a diferença de um pro outro.
sei lá o que eu quis fazer ali, não prestei muita atenção no que eu tava fazendo e fiz errado. Mas agora vocês já sabem o jeito certo de fazer. Aí depois do escuro, ainda vim com o azul intermediário, mesclando tudo isso ali. E ficou bem melhor esse lado, né, pessoal? Olha só a diferença. Então a dica que eu dou pra vocês em tudo, se você já me acompanha aqui no canal, você sabe, é sempre começar do claro pro escuro. Ali nesse lado que eu não sei que eu inventei de começar do escuro, né? Mas a dica que eu sempre dou é começar do claro, porque a gente tem como ir escurecendo. E o escuro, se ficar muito escuro, como foi o caso ali, não tem muito o que fazer. Nessa parte, de novo, eu vim fazendo as marcações dos moranguinhos com um lápis de cor vermelho bem suave. Acho que quase nem dá pra ver aí na tela, né? Mas é porque depois, se precisar apagar, fica tranquilo de apagar. Eu fiz essa marcação pra eu não me perder, porque eu tinha muito medo, como eles eram bem pequenininhos, de não conseguir fazer eles, né, nos detalhes. Então eu fiz a marcação e comecei do claro pro escuro. Agora aprendi. Vocês aprendam aí também. Eu poderia ter começado com o vermelho? Poderia, mas depois, se eu tentasse clarear esse vermelho para fazer o efeito da luz do moranguinho, ele ia extravasar para fora e ia ficar borrado. Então eu comecei do claro e fui escurecendo as bordinhas dele ali, como vocês podem ver, e coloquei um pinguinho do rosa ali em cima, ó. Aí ele dá essa nuance, um pouquinho de degradê, mas não muito, né? Então eu repeti o processo em todos os moranguinhos, fazendo o contorno e depois um pinguinho do rosinha dentro, pra ele dar essa mescladinha e dar uma clareadinha ali, sabe? Só no cantinho. Aí já vim com o verde fazendo as folhinhas, ó. É só 3 ganchinhos pra cima e vai colocando conforme o tamanho do moranguinho. Bem de leve, que é pra caneta não borrar, não soltar muita tinta. Então é com a pontinha bem de leve no papel. Como ele é pequenininho, tem que fazer o movimento com cuidado, né? Senão ele vai ficar só um borrão ali. Olha como já fica fofinho. Aí eu peguei o lápis preto, bem apontadinho, e fui fazendo uma linha ao redor, que é pra ele ficar um pouco mais ali marcadinho. Porque teve alguns que deu uma leve borrada, como tinha o rosa embaixo, ele parece que deu uma borradinha. Então, só pra dar mais definição, eu usei o lápis preto ali nas bordinhas em todos eles. Após esse processo, eu fiz mais um risco ali na lateral superior esquerda, só pra dar mais uma ênfase, né? Porque, como vocês sabem, eu sou muito detalhista nessa questão da sombra. E depois já vim fazendo alguns tracinhos pra ele ser como se fossem as sementinhas do morango. Bem de leve, tá, pessoal? Eu ainda estou sem a caneta branca, então eu improvisei ali com umas bolinhas branquinhas com o corretivo. Eu peguei o lápis branco, a pontinha do lápis branco, e coloquei no corretivo e fui fazendo as bolinhas. Ali eu tirei o excesso no dedo, ó, pra ele não ficar com a bolinha tão grande. E dei leves batidinhas, que aí ficou as bolinhas brancas, né? Mas se você tiver uma caneta branca, vai facilitar muito na hora de fazer esse processo. E aqui, novamente, a pintura sem manchar, ó. Sempre um do lado do outro, sempre no mesmo sentido. Se eu parar aqui e trocar o sentido da mão, ele vai manchar. Então, continuar sempre no mesmo sentido, de baixo até em cima, os riscos, um quase em cima do outro, até o final. Aí depois só vem repassando aqui a borda, ó, pra terminar de preencher, ficar bem preenchidinho. Enquanto tá secando, ele parece que tá um pouco manchado, mas depois que seca tudo, ele fica bem uniforme. E aí, pra fazer a sombra, geralmente eu passo a mesma cor 2 ou 3 vezes nas bordinhas, quando eu quero uma sombra leve. Então, novamente, o mesmo processo. Vocês assistiram, pessoal, o último vídeo aqui do canal, que eu fiz várias texturas? Depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu fiz tanta textura nessa página? Mas era porque eu queria ensinar pra vocês, né? Caso vocês não tenham visto, depois que terminar esse vídeo, corre lá ver, porque tá bem legal. E nessa página, então, eu queria fazer algo mais clean, como naquela outra eu enchi, né, de texturas. Eu queria fazer algo um pouquinho mais clean. Mas eu não me aguento, né, pessoal? Já enchi de sombra, já fiz até moranguinhos ali. Fiz as estrelas, então eu acho que ficou meio, né? Eu acho que ficou bonita essas estrelas no céu noturno, só que ficou meio sem nexo, né? Porque o céu, de verdade, ele não é assim, né? Mas, enfim, eu gostei do efeito. Eu vi numa
numa imagem do Pinterest e resolvi reproduzir para ensinar vocês, porque eu sei que tem muita gente que gosta e eu vi poucos tutoriais, né, desse céu. Então eu resolvi fazer para mostrar para vocês. Aí a minha caneta também já tava acabando. Quando tá acabando ela mancha bastante, pessoal. O bom é tá com a caneta bem cheinha, que aí não mancha. Aqui eu continuei com a mesma caneta, só troquei a ponta, ó. Troquei pra ponta chanfrada, porque a outra tava quase sem tinta. E daí, geralmente, do outro lado ainda tem tinta. Então, olha como a pintura já ficou bem mais uniforme com a pontinha cheia. Essa é a ponta chanfrada, mas eu viro ela com aquele pedacinho menor ali pra frente, que aí a gente tem mais controle do que com aquela parte lateralizada, assim, que ela pega mais espaço. Eu fiz ela como se fosse inclinadinha só com a pontinha, aí ela vira um pincel até mais fino que a outra ponta. Aqui pra sombra, então, eu só subi ali com uma cor um pouquinho mais escura, levemente mais escura, que é o 26, acabou não aparecendo bem ali no vídeo, ficou desfocado. E depois voltei com o mesmo tom do rosa de baixo pra esfumar. Agora, como o lado da ponta chanfrada tá bem cheinho, ó, ele fica até um pouco mais escuro. Mas é porque a água, quando molha o papel, né? Água não é álcool, mas é como se fosse uma água ali no papel, tá úmido o papel. Então ele fica mais escurinho e logo que ele seca, ele clareia. Então, pra quem ainda não tem muita prática com marcador, pode se apavorar, achar que tá ficando horrível, que não vai dar certo, que tá manchando o desenho, mas não, gente, é só a forma como o marcador se comporta no papel. Assim que passa, ele fica mais escuro, porque o líquido no papel deixa o papel mais escuro. Então, misturado com a tinta, ele dá a impressão que tá muito escuro, que vai borrar. Mas assim que seca, ele já nos mostra o resultado. Por isso é bom sempre ter a tabelinha de cores com as cores já secas, que aí não tem erro, tu sabe o tom que ela vai ficar depois de seca, então não tem como errar. Então aqui com esse tom de roxo mais escuro, que é o 73, eu vim fazendo as listras. A imagem pode ser que fique um pouco escura, pessoal, porque eu tô gravando à noite, mas é o momento que eu achei mais tranquilo pra mim gravar esse horário da noite, então já tô providenciando uma luz melhor pra eu conseguir gravar o vídeo pra vocês e ficar com a imagem mais nítida. Aos pouquinhos a gente vai melhorando aqui o canal, né? Então, se você tá gostando desse vídeo, se você chegou até aqui e tá gostando da minha explicação, das minhas dicas, deixe o seu joinha, o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal que tá começando a crescer. A gente já tá com 3.500 inscritos. No último vídeo, pessoal, a gente ainda não tinha nem 3.000, então eu tô assim muito feliz e muito agradecida. E a monetização também já veio, graças a Deus. Já estamos monetizados, então todo comentário, todo like, toda visualização ajuda muito aqui a eu conseguir trazer conteúdos cada vez mais pra vocês, cada vez mais conteúdos pra vocês, mais pinturas. Por enquanto eu não tô conseguindo ainda ter muita frequência nos vídeos, mas eu já tô me organizando pra ter mais frequência também e não deixar vocês muito tempo aí sem ver minhas mãozinhas, né? Já me organizei, já tem outro vídeo gravado que também só falta editar. Então, aos poucos, eu também vou, assim, me familiarizando, né, com essa nova jornada, digamos assim, pra mim, porque ainda é tudo novo, tudo é muita novidade, eu ainda também tô estudando bastante sobre o YouTube, e juntos a gente vai descobrindo e vai se acertando, se alinhando, né? Se vocês também tiverem alguma dica, alguma sugestão, eu sempre peço pra vocês deixarem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra mim saber também, né? Esse feedback de vocês, se vocês estão gostando do tempo do vídeo, da narração. No último vídeo a música ficou até um pouco alto, né? Eu também percebi, mas eu percebi só depois que eu tinha postado o vídeo. Então eu já me atentei a esse feedback de vocês. Nesse vídeo eu já deixei a música bem baixinha, que é pra não atrapalhar, mas pra ter aquele, né, aquele fundinho ali, que eu gosto, um fundinho musical quando eu tô assistindo o vídeo. Eu tô um pouco atrapalhada hoje, tô até trocando as palavras, pessoal, mas é porque eu queria muito narrar logo esse vídeo pra poder soltar pra vocês o quanto antes, porque eu já tô muito tempo, né, sem postar vídeo aqui, fiquei até com medo do canal começar a cair, os inscritos, alguma coisa assim, então vocês me fortaleçam aí pra esse vídeo bombar, pra ter cada vez mais visualização e eu conseguir cada vez mais trazer conteúdos aqui pra vocês.
Então vocês viram aí, pessoal, que eu pintei com a ponta chanfrada, o lado chanfrado, e ele acaba até depositando mais tinta, por isso que o papel fica mais molhadinho e demora mais pra secar. Olha, ainda tá bem escurinho, mas aos poucos ali, enquanto eu vou fazendo a pintura, vocês vão ver que ele já vai clareando. A técnica básica da minha pintura, pessoal, é fazer ali uma cor base, como vocês podem ver, mais clara. Aí pra sombra eu pego uma nuance um pouco mais escura. E se eu vejo a necessidade de intensificar, eu troco por uma cor um pouco mais intensa. Ou eu só faço ali a transição, né, com a cor mais clara. Se eu gostei de como tá ficando, eu só vou intensificando ali aos poucos, né, pra não pesar. Como a luz do abajur é amarela, então eu intensifiquei um pouco aqui essa iluminação, fiz uma nuance mais amareladinha ali. E vocês reparem também que eu sempre uso os mesmos tons de amarelo. Se eu usei esse amarelo no começo, eu vou com ele até o final, sempre que eu precisar usar amarelo. A não ser que eu precise intensificar um pouco, aí claro que eu pego um pouco mais escuro. Mas pra ir repetindo as mesmas cores pro desenho não ficar, né, tão fantasioso assim. Porque às vezes no kit tem 5, 6 tipos de amarelo, né? Aí você começa usando um, depois usa outro, depois usa outro. Aí fica tudo um carnaval, né? Não que esse desenho também não esteja um carnaval, porque tá bem coloridinho. Mas a dica que eu dou é ir sempre usando as mesmas canetas. Aqui, ó, já tá indo com Deus. Meu Deus do céu. Tá acabando a caneta de novo. Eu não sei mais o que eu faço, minha gente. Me ajude aí, marcas Enviem Canetas. Me ajude aí a ser patrocinada, pessoal. Deixa bastante comentário aí nesse vídeo. Pra um dia eu conseguir, sei lá, um patrocínio. Mas é um sonho, né? Acho que tá bem distante ainda. Então vamos se contentar com o que a gente tem. Fui dando uma forçadinha ali pra ela soltar um pouco a tinta. E fui fazendo toda a iluminação. Fiz ali da cachorrinha, porque eu acredito que essa luz que tá ali na cama, né, vai trazer esse tom ali pra ela também mais amareladinho. Eu mantendo as cores principais do desenho, como eu já tinha usado o roxo na mesinha, na coberta, só tinha usado 2 vezes, digamos assim. E o rosa eu já tinha usado 3, na coberta, no lençol e no abajur. Então eu tinha que usar mais uma vez o roxo pra ficar, né, tudo harmônico. Então eu escolhi o roxo ali pro travesseiro. E agora nessa parte que é o amarelo pro roxo, como que eu vou transicionar? Com a cor mais clara, com o amarelo. Nem que ele mude um pouco a tonalidade do roxo, mas é assim que eu vou transicionar. Porque não teria outra cor pra eu pôr ali, né? Depois, quando eu aumentar a sombra do roxo, ali vai ficar mais clarinho e vai ficar melhor ainda essa nuance. Então eu tento fazer ali bem rapidinho a pintura dessa parte, pra enquanto a tinta ainda tá seca, eu vim com o amarelo ali em cima, esfumando tudinho. Ai, gente, eu e os meus diminutivos, né? Sempre, todo vídeo agora, desde que aquele homem comentou no meu vídeo que eu falava muito no diminutivo, todo vídeo eu fico me reparando, fico pensando, nossa, eu tenho que falar menos no diminutivo, mas eu não consigo, gente. Eu acho que é o meu jeito mesmo de falar, de explicar. Eu não sei explicar de outra forma, eu tenho que usar o diminutivo. Acho que por eu ter filhos, eu tô toda hora explicando algo pra eles, ensinando algo pra eles. E eles são crianças, né? Eles têm 6 anos, eu tenho 2 meninos gêmeos de 6 anos e uma bebê de 3. Então eu tô sempre explicando, falando algo com eles no diminutivo, né? Porque eles pra mim são bebês, eles vão ser sempre meus bebês. E aí eu acho que é costume, eu não consigo explicar ou falar algo assim pra vocês sem ser no diminutivo. Já tentei, mas não rola. Então vocês se acostumem aí com o meu jeito, é o meu jeitinho mesmo. Olha como finalizando o travesseiro roxo o desenho já ficou mais harmonioso, não ficou? Se eu tivesse usado o rosa ali, talvez outra cor, talvez, né, teria combinado também. Mas eu achei que ficou bem harmonioso assim. E agora você tá se perguntando, tá, Geise, e o vermelho que tu usou só no morango? Mas então agora eu vou pintar este livro aqui, pra ficar um vermelho neste lado da página também. E depois eu vou ver ali mais em qual elemento que eu vou acrescentar o vermelho, mas tem que ter no mínimo 3, né? Pra ficar ali tudo meio congruente, tem que ter no mínimo 3 coisas vermelhas. Que se eu botar o vermelho só no livro e só no moranguinho ali da coberta, vai ficar morango só na parte de baixo do desenho. Vai ficar vermelho só na parte de baixo do desenho, né? Então agora nesse vasinho aqui também vou usar o vermelho.
e vamos ver como vai ficando a página. Ó, claro, gente, que eu não faço isso em todos os desenhos, não é uma regra que você tenha que fazer isso, né? Cada um faz do seu jeito, mas é que nessa página em específico eu queria fazer assim, sem muitas cores, usando mais ou menos os mesmos tons e tentando seguir essa teoria, digamos assim, né? De completando a página com a mesma quantidade de tons. Enfim, vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? Também não sei se eu consegui me explicar direito. Às vezes eu acho que quanto mais eu explico, mais confuso fica pra vocês. Mas se você tá conseguindo entender, tá conseguindo acompanhar o raciocínio, deixa o seu comentário. Nessa almofada eu quis tipo fazer um efeito de pelinho assim, né? Eu não tenho caneta branca, então eu já sabia que totalmente igual pelinho não ia ficar, porque a caneta branca é super importante para dar esse efeito de pelo, mas eu tentei mesmo assim e eu acho que o resultado ficou super legal. Ó, eu usei um tom mais claro de base, depois com o lado chanfrado da caneta eu vim puxando risquinhos um pouco mais escurinhos, porque o lado chanfrado, Geise, o lado chanfrado não é o lado maior? É o lado maior, só que se você usar ele lateralizado só na pontinha, ele sai o traço mais fininho ainda do que na ponta pincel. Pincel não, né? Do que na outra ponta da touch. Pessoal, vocês devem ter percebido que a câmera tá mudando um pouco as cores, assim, né? Parece que tem uma edição, mas não é edição nas cores, tá? É que como tem essa luz que eu não tava conseguindo me achar com ela, tava querendo deixar ela um pouco mais intensa pra iluminar melhor, cada vez que eu mexia na luz, o celular reajustava o foco automaticamente e ele muda as cores, né, automaticamente. Ele faz aquele ajuste de cor. Então, teve umas partes aí que ficou um pouco mais escurecidas, umas partes que ficou com um pouco mais de contraste. Então, me desculpem aí por essa variação na imagem. Mas o principal, que é a técnica, né, acho que vocês estão pegando. E da próxima eu já vou ter mais uma luminária aqui, então vai ficar mais clarinho, os vídeos vão ficar mais iluminados pra vocês. Mas só pra explicar, né, porque essa variação ali na tonalidade, que uma hora vai estar uma cor um pouco mais concentrada e uma hora vai estar uma cor um pouco mais clarinha. Pra fazer a cachorrinha, então eu venho com a técnica do pontilhismo. Como eu não tinha uma cor muito intermediária, o marrom mais claro que eu tinha era esse. Então, logo em seguida que eu fiz as bolinhas, eu já vim com o amarelo mais clarinho, diluindo elas, passando o claro em cima do escuro para ele dar uma clareadinha, uma diluída, não ir ficando tão escuro. Aí depois que eu fiz todas as sombras, já tava mais sequinho, eu vim repassando a mesma cor da base. Não é uma cor diferente, tá? É a mesma cor da base, só que eu repassei bastante ali, por isso que ele ficou parecendo mais escurinho. Então eu repassei em todo o rostinho dela novamente, e aí ele ficou um pouquinho mais escuro. Olha como ele já transicionou super bem, porque quando as cores estão molhadinhas, elas se misturam mais. E aí, pra completar o vermelhinho, que não podia faltar, fui acrescentando vermelho em tudo daí, né? Coloquei vermelho em tudo. Mas eu amei a roupinha dela. Eu tinha esquecido que ela, né, tava de pijaminha por baixo. Eu tava pintando como se fosse os bracinhos dela. Mas aí eu resolvi pôr uma corzinha ali. E eu acho que deu um toque todo especial, porque se eu fizesse ela só marronzinha ali, amarelinha, não ia ficar esse charme que deu o vermelho, né? Então eu usei 2 tons de vermelho, um mais claro e um mais escuro para sombras. Tudo que eu faço é assim, gente, eu não sei fazer de outro jeito. Eu sempre uso um tom mais claro de base, o mais escuro para sombra, e se eu não tenho um tom intermediário, eu faço a transição com a base mesmo. Uso o tom de base em cima do escuro para transicionar. É assim o jeito que eu faço. Aí só terminei de colorir ali o restante dos elementos, usando sempre as mesmas tonalidades que eu já tinha usado no desenho. E tá pronto. Não tá pronto não, porque eu não me aguento se eu não boto uma sombra mais intensa de lápis no desenho. Eu queria pintar só com marcador, gente, mas eu não consigo. Eu não me aguento, sempre o toque final da sombra é sempre com lápis de cor, eu não consigo fazer de outra forma. E aqui a cachorrinha, quando secou, ele voltou para aquele amarelo, então eu queria voltar para aquele marronzinho que ele ficou ali no começo, antes de secar. E aí eu aproveitei com o lápis de cor. Onde eu achei que eu dei uma manchada,
Teve alguém que falou nos comentários também que não conseguia pintar com lápis de cor porque ele manchava muito, marcava, tipo, riscava, sabe? Ali uma hora deu uma riscadinha e eu apaguei com a borracha. Então talvez seja uma dica pra você que não consegue pintar sem marcar muito, né? Depois dá uma passadinha com a borracha que ele tira essa marcação mais intensa que ficou do lápis, aquele risco que aparece, sabe? Aí eu fui fazendo com o marrom nas partes marrom, o rosa nas partes rosa, e no vermelho eu usei o preto, porque o vermelho já tem que ser uma cor mais intensa, né, pra ele fazer a sombra. E aqui nas partes claras eu fui repetindo as cores. Eu usei o rosa, olha como ele já deu uma outra cara pra essa colcha. Nas partes que ficou mais marcado, o lápis ajuda muito a fazer essa transição ficar mais suave, a dar uma disfarçada ali nas marcações. As marcações do marcador, as manchas do marcador, o lápis dá uma super suavizada. Olha como já deu outra cara. Eu não sei, eu amo, né? Sou suspeita pra falar. Eu queria conseguir pintar só com marcador, mas eu não consigo. O meu toque final e o toque especial é com lápis de cor. Agora, olha esse roxo, como já mudou totalmente, olha. Deu uma intensificada muito legal. Olha, vou deixar aqui, eu acelerei o vídeo, mas eu vou deixar até o final para vocês verem todas as sombras, como que fizeram diferença nesse desenho. Reparem o antes e depois da colcha, ó. Claro que aqui também já tinha uma sombrinha, mas olha só com o preenchimento da sombra mais intensa. Claro que essa sombra mais intensa você também consegue fazer com um marcador. Mas aí, às vezes, você tem que ter mais tons, assim, né? Pra você conseguir fazer essa transição bem suave, você tem que ter mais tons. Então, eu acho que o lápis nos ajuda muito a gente a lutar com todas as armas, digamos assim. E eu acho que na arte não tem regra. Eu acho que sempre que um material é complementar ao outro. Assim como na aquarela, o pessoal pinta com aquarela e depois faz os detalhes da finalização com lápis de cor. Então, eu acho que na arte é sempre assim, a gente usa um material para complementar o outro, não é regra ter que pintar só com o marcador. E o efeito muda muito, né, pessoal? Muda muito. Aqui na madeira, então, eu reforcei mais algumas partes com o preto, porque só o marrom não estava suficiente. Aí, taquei preto em tudo aí. Taquei preto por tudo. E no lençol rosa eu usei o cinza para fazer a sombra. Nessa parte ali da colcha, né, da coberta também usei o cinza para fazer a sombra. E ficou assim o nosso desenho de hoje, a nossa pintura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário. E beijinhos! Até a próxima!